A Ilha do Dr. Moreau H.G. Wells, capítulo 20, sozinho com o povo-bicho. Eu estava sozinho diante daqueles brutos e com as mãos nuas. Na verdade, uma única mão, pois estava com o braço quebrado. No meu bolso havia um revólver com 2 cartuchos esvaziados. Em meio às lascas espalhadas pela areia estavam 2 machados usados para desmanchar as embarcações. A maré subia às minhas costas. Não havia nada a que eu pudesse recorrer a não ser a coragem. Encarei diretamente os monstros em seu avanço. Eles evitavam o meu olhar e suas narinas trêmulas farejavam os cadáveres caídos na praia. Dei meia dúzia de passos, apanhei o chicote manchado de sangue caído ao lado do homem-lobo e o estalei no ar. Eles detiveram o passo e olharam para mim. Saudações, eu disse. Tratem de se curvar. Eles hesitaram. Uma criatura flexionou de leve os joelhos. Repeti a ordem com todas as minhas forças e avancei em sua direção. Um deles se ajoelhou, depois os outros 2. Eu me virei e caminhei na direção dos cadáveres, mantendo o rosto voltado para os 3 homens-bichos ajoelhados, como um ator que encara do palco os membros da plateia. Eles desrespeitaram a lei, falei apoiando o pé no ditador da lei, e foram mortos, mesmo o ditador da lei. Mesmo o outro com o chicote. A lei é forte. Venham ver. Ninguém escapa, disse um deles, avançando e espiando. Ninguém escapa, repeti. Portanto, ouçam e obedeçam às minhas ordens. Eles se levantaram, trocando olhares de interrogação. Fiquem aí, ordenei. Recolhi os machados e os pendurei pelas lâminas na tipóia do braço. Em seguida, virei Montgomery e apanhei seu revólver, ainda carregado com 2 balas intactas, e me agachando um pouco mais, encontrei meia dúzia de cartuchos em seu bolso. Peguem-no, falei, ficando de pé outra vez e apontando com o chicote. Peguem-no e levem-no para o mar. Eles avançaram, claramente ainda com medo de Montgomery, porém ainda mais temerosos do chicote na minha mão. Depois de alguns momentos de hesitação, estalos do chicote e gritos de comando, ergueram o corpo e entraram com ele no mar. Continuem, falei, continuem. Levem-no para mais longe. Eles entraram na água até as axilas e se viraram para mim. Soltem-no, ordenei, e o corpo de Montgomery desapareceu nas ondas. Senti meu peito se apertar. Muito bem, falei, com a voz embargada, e eles voltaram à praia, apressados e temerosos, deixando rastros de preto no chão prateado. Na beira d'água, eles pararam, virando-se e olhando para o mar, como se esperassem que Montgomery fosse emergir a qualquer momento em busca de vingança. Agora os outros, falei, apontando para os demais corpos. Eles tomaram o cuidado de não se aproximar do local onde deixaram Montgomery na água e tomaram uma trajetória diagonal pela praia para levar os 4 membros mortos do povo-bicho a talvez uns 100 metros de distância de onde entraram com o primeiro cadáver. Enquanto carregavam os restos mortais maltratados de Embling, ouvi um som leve de passos atrás de mim e, quando me virei, vi o suíno hiena a no máximo 10 metros de distância. Estava com a cabeça baixada, com os olhos fixos em mim, os punhos atarracados cerrados junto ao corpo. Sua postura ameaçadora se desfez quando me virei, e seus olhos se desviaram um pouco. Por um momento nos encaramos. Baixei o chicote e saquei a pistola do bolso. Minha intenção era matar aquele bruto, o mais notável entre os que restaram na ilha, ao primeiro pretexto. Pode parecer traiçoeiro, mas foi isso que resolvi. Estava muito mais preocupado com ele do que com os outros 2 do povo-bicho. Sua existência era, eu tinha certeza, uma ameaça à minha. Demorei talvez uns 10 segundos para me recompor e então gritei. Saudações! Trate de se curvar. Ele mostrou os dentes em um rosnado. Quem é você para querer que eu, talvez de forma precipitada demais, saquei o revólver, fiz pontaria e atirei. Ouvi que ele gritou e vi quando correu e se virou. Ciente de que tinha errado, engatilhei de novo a arma para mais um tiro. Mas ele estava correndo, pulando de um lado para o outro, e eu não quis me arriscar a mais um erro. De tempos em tempos, me espiava por cima do ombro. Continuou fugindo em zigue-zague pela praia e desapareceu na direção das colunas de fumaça preta que continuavam
subindo da construção em chamas. Por algum tempo ainda fiquei olhando para ele. Em seguida, voltei-me para os 3 homens bichos obedientes que estavam na água e fiz um sinal para que largassem o corpo que ainda carregavam. Depois, fui até a fogueira ao lado da qual estavam os cadáveres e joguei areia sobre as manchas de sangue até que desaparecessem. Dispensei meus 3 servos e saí da praia, tomando a direção dos arbustos, levando a pistola na mão, o chicote na cintura e os machados pendurados na tipóia. Estava ansioso para ficar sozinho, para refletir a respeito da minha nova situação. Era assustador, comecei a me dar conta, que em nenhum lugar da ilha houvesse um lugar onde eu pudesse ficar sozinho e em segurança para descansar ou dormir. Recuperara minhas forças desde o desembarque, mas ainda demonstrava uma tendência a ficar nervoso e desmoronar em situações de grande tensão. Pensei que talvez fosse melhor atravessar a ilha e me estabelecer no seio do povo bicho, garantindo que estaria a salvo ao conquistar sua confiança. Mas minha convicção não era das maiores. Voltei para a praia e, me virando na direção leste após passar pela construção em chamas, dirigi-me a um local onde um recife de coral penetrava o mar. Foi lá que me sentei, apoiando o queixo nos joelhos, com o sol castigando minha cabeça e um temor ganhando corpo na minha mente, enquanto me questionava como conseguiria viver para esperar que me resgatasse. Isso, se o resgate algum dia chegasse. Tentei avaliar a situação com a maior tranquilidade possível, mas era impossível ignorar o componente emocional da coisa. Comecei a repassar na minha mente o motivo de desolação de Montgomery. Eles vão mudar, com certeza vão mudar, ele dissera. E Morro, o que ele havia dito? A carne teimosa dos bichos vai voltando. A carne teimosa dos bichos vai voltando à forma antiga, dia após dia. Depois, pensei no suíno hiena. Tinha certeza de que se não acabasse com aquele bruto, ele me mataria. O ditador da lei estava morto. Que azar! Agora eles sabiam que os que empunhavam os chicotes podiam ser mortos tanto quanto qualquer um. Estariam eles me espiando do meio dos juncos e das palmeiras mais adiante, me observando para dar o bote? Estariam tramando contra mim? O que o suíno hiena estaria dizendo para os demais? Minha imaginação estava sendo inundada por medos infundados. Meus pensamentos foram interrompidos pelos gritos das aves marinhas, atraídos por um objeto escuro levado pelas ondas até a praia em frente ao cercado. Eu sabia que objeto era, mas não tive coragem de ir espantar as aves. Comecei a caminhar pela praia na direção oposta, com a intenção de dar uma guinada para leste na extremidade da ilha, e assim tomar o rumo da ravina das cabanas, sem ter que enfrentar as possíveis emboscadas dos arbustos. Depois de caminhar talvez uns 800 metros, percebi que um dos meus 3 homens-bichos estava saindo dos arbustos na minha direção. Eu estava tão apreensivo por causa das coisas que imaginei que imediatamente saquei o revólver. Nem mesmo os gestos conciliatórios que a criatura fazia serviram para desarmar o meu espírito. Ele hesitou ao se aproximar. Vá embora, gritei. Havia algo que remetia a um cão na postura submissa da criatura. Recuou um pouco, como um cachorro mandado para a casinha, e então parou e ficou me olhando com olhos caninos e suplicantes. Vá embora, falei, não chegue perto de mim. Não posso chegar perto de você? A criatura perguntou. Não, vá embora, insisti, estalando o chicote. Então, prendendo o chicote nos dentes, agachei-me para pegar uma pedra, e isso afastou de vez a criatura. Então, sozinho, atravessei a ravina do povo-bicho e, me escondendo entre os arbustos que separavam a elevação do mar para observá-los, tentei avaliar a partir de seus gestos e aparências como a morte de Morro e Montgomery e a desaparição da Casa da Dor os afetaram. Sei bem como é a loucura gerada pela minha covardia. Se eu tivesse mantido a mesma coragem do amanhecer, se não tivesse me isolado nos meus pensamentos solitários, poderia ter tomado posse do cetro vago de Morro e me tornado o regente do povo bicho. Pela maneira como tudo aconteceu, fui rebaixado à posição de um mero líder entre meus companheiros.
Perto do meio-dia, alguns deles apareceram e se acocoraram para tomar sol na areia quente. As vozes imperativas da fome e da sede falaram mais alto que o medo. Saí dos arbustos e, com o revólver em punho, caminhei até as figuras acocoradas. Uma das criaturas, uma mulher loba, virou a cabeça para me encarar, e em seguida as outras fizeram o mesmo. Ninguém fez menção de se levantar ou me saudar. Eu também estava fraco e exausto demais para fazer questão disso e ignorei o fato. Quero comida, falei de forma quase apologética quando me aproximei. Tem comida nas cabanas, respondeu um homem boi javali, sonolento, desviando os olhos de mim. Passei por eles e desci para as sombras e os odores da ravina quase deserta. Em uma cabana vazia, comi algumas frutas, e então, depois de empilhar alguns galhos caídos e gravetos na entrada, deitei de frente para a abertura e, com a mão no revólver, sucumbi à exaustão das últimas 30 horas e me permiti um leve cochilo, confiando que a frágil barricada que ergui produziria um ruído alto o suficiente quando removida para me prevenir de qualquer surpresa desagradável. Capítulo 21. A reversão do povo bicho.